O Golden State Warriors está simplesmente 13 vitórias e uma derrota quando o Jimmy Butler joga. Cara, eu simplesmente vou admitir aqui que eu fui uma das pessoas que achou que essa troca não ia dar muito certo, ou pelo menos não ia dar tão certo o suficiente para o Golden State Warriors chegar aos playoffs. E essa troca foi tão boa que simplesmente transformou o Golden State Warriors em um contender para o título. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como está o Golden State Warriors jogando com o Jimmy Butler, como foi o retrospecto dessas 13 vitórias, como o Stephen Curry ficou tranquilo, estatísticas dele pós-Jimmy Butler, pré-Jimmy Butler e tudo mais, beleza? Então vem comigo nessa, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo, vocês acham que o Golden State Warriors pode chegar longe nesses playoffs? Você acha que o Golden State tem capacidade de chegar a uma final da Conferência Oeste ou até mesmo a final da NBA? Comenta aqui embaixo, beleza? Agora vamos com números. Como eu já falei, o Golden State Warriors está com 13 vitórias e uma derrota quando o Jimmy Butler joga. A outra derrota foi para o Philadelphia 76ers, que o Jimmy Butler não jogou, e essa única derrota foi com uma arbitragem bem questionável no jogo contra Dallas, mas muito questionável, cara. Então, falar desse Golden State Warriors hoje é um absurdo, porque muita gente, cara, eu garanto a você que a maioria das pessoas acharam que o Jimmy Butler não ia encaixar nesse Golden State, que o Jimmy Butler ia trazer problemas extra-quadra, pelo que ele tava fazendo lá no Miami, pela toda a sua treta com o Pat Riley, que o Jimmy Butler não era o cara de elenco. Cara, ele simplesmente encaixou no Golden State Warriors em 3 dias. Já no jogo contra o Chicago Bulls, que foi sua estreia, ele já parecia estar adaptado ao sistema, e hoje ele parece que nunca saiu da franquia. Parece que ele chegou junto com o Draymond Green, chegou junto com o Stephen Curry, com o Klay Thompson, e o Klay Thompson parece sair primeiro que ele tá lá mais tempo que o Klay, cara. É absurdo quando o Jimmy Butler encaixou. E só uma estatística bem interessante pra vocês aqui: todas as vezes que o Stephen Curry atinge a marca de 1000 bolas de 3 em uma temporada, ele é campeão. Em 2014 e 2015, o Stephen Curry atingiu 1000 bolas de 3 ao todo na sua carreira, foi campeão. 2017 e 2018, Stephen Curry atingiu a marca de 2000 bolas de 3, campeão. Em 21 e 22, o Stephen Curry atingiu a marca de 3000 bolas de 3, campeão. E na temporada 24 e 25, o Stephen Curry atingiu a marca de 4000 bolas de 3. Será que vai ser campeão também? É o que veremos esse ano. Essa é uma estatísticazinha bem pra você que gosta de curiosidades, né? Pra você que gosta de coincidências, né? Que é uma coincidência absurda. Claro que números não ganham jogos, mas fica aí pra você, torcedor do Golden State, se iludir mais um pouco. O Gui Santos também entrou nesse time e tá jogando muita bola. E temos que falar da volta de Jonathan Kuminga. O Jonathan Kuminga ontem fez uma partida simplesmente absurda e estrondosa para quem estava 2 meses fora. O Kuminga jogou menos de 20 minutos e fez 18 pontos. Cara, em menos de 20 minutos você fazer 18 pontos com várias enterradas para quem lesionou o tornozelo e depois de ter ficado mais de 2 meses fora, foi simplesmente surreal. O Kuminga era só a pecinha que faltava vindo do banco. Cara, se o Curry tiver um jogo ruim e o Jimmy Butler tiver um jogo ruim ao mesmo tempo, vai ter o Kuminga para compensar. E ontem o Draymond Green, no dia que você assistiu esse vídeo, no caso no jogo contra Sacramento Kings, o Draymond Green foi o líder de pontuação do time, coisa que não acontecia desde 2016, cara. Você tem noção do quanto esse time tá entrosado. Se o Curry, ontem o Curry teve uma marcação absurda, né? Ele tava sendo marcado na famosa box to one, onde o Keegan Murray tava olhando pro Curry, esquecendo do jogo, então automaticamente isso tirava o Curry um pouco da partida. Mas, cara, o time inteiro jogou bem. Gui Santos vindo do banco, mais uma ótima partida. O Buddy Hield também jogou bem ontem. O Jimmy Butler teve uma pontuação abaixo, mas continuou com aquele seu QI de basquete inteligente. E o Draymond Green recompensou com 23 pontos, sendo cestinha do time no dia. Só pra fazer um efeito de comparação, o Golden State Warriors, que estava desiludido antes do Jimmy Butler, tinha 25 vitórias e 26 derrotas. Estava em 11º no Oeste. Estava atrás até do Phoenix Suns. E depois que o Jimmy Butler chegou no Golden State Warriors, o Golden State Warriors está com uma campanha de 38 vitórias e 28 derrotas, como eu havia falado para vocês, com 13 vitórias e apenas uma derrota quando o Jimmy Butler joga. Cara, isso vai ser um problema gigantesco nos playoffs. O Minnesota tá bem colado aí no time, mas o Golden State tá 9-1 nos últimos 10 jogos e tá só apenas um jogo à frente do Minnesota, que pode roubar essa sexta vaga aí do Golden State, dependendo de como os times vão engatar a marcha agora pro final da temporada, né? Que o Minnesota tá com 6 vitórias seguidas, o Golden State também, mas qualquer tropecinho de um dos dois aí, alguém dispara, como o Sacramento. Tava bem colado, agora tá a 4 jogos do Golden State e basicamente é praticamente impossível, né? Do jeito que o Golden State tá jogando, de o Golden State não ficar com pelo menos o 7º ou 8º lugar pra jogar 2 jogos no mínimo no play-in pra se classificar para os playoffs. Então o Golden State saiu de último colocado do play-in, até mesmo fora do play-in, com um desânimo total pra quando o Jimmy Butler vem, o
time ser um contender e ainda estar pegando playoff direto e continuando com essa sequência. Se o Houston cai, o Lakers agora sem o LeBron caindo demais, o Nuggets cai ou até mesmo o próprio Memphis Grizzlies cai, eu acho improvável os 4 times caírem ao mesmo tempo. Mas pelo menos 2 desses times caem, o Golden State pode chegar, pega mando de quadra, cara. A diferença é muito mínima. O Golden State tem 28 derrotas e Lakers, Nuggets e Grizzlies tem 24. 4 jogos de diferença, ainda faltam 17, 18 jogos para a temporada terminar. Isso é muito pouco. Então, dependendo dessa sequência, o Golden State pode até pegar mando de quadra. Quem diria que isso ia acontecer antes do Jimmy Butler chegar no Golden State, né, cara? Isso é... A troca do Jimmy Butler foi simplesmente uma injeção de ânimo pro time. Não foi só ofensivamente, defensivamente, QI de basquete, nem nada do tipo. Isso também, mas foi uma injeção de ânimo absurda para um time que estava totalmente desanimado, para um time que agora está totalmente motivado a ser campeão. Só para vocês entenderem, a pontuação de Stephen Curry com o Jimmy Butler é 28,7 pontos por jogo, 3,9 rebotes, 6,1 assistências, quase 50% de field goal, 49,5% e 42,1% no aproveitamento de 3 pontos. Quem assistiu os jogos do Curry antes do Jimmy Butler chegar, o Curry tava muito inconsistente. Tinha jogos que ele fazia 30 pontos e tinha jogos que ele fazia 2 pontos. Ele chegou a fazer só 2 pontos contra o Memphis Grizzlies. Ah, mas tava sendo muito bem marcado, box to one e tal. Mas não importa, cara. O Curry, quando ele tá com ânimo, tá vendo que o jogo tá escapando, independente, pode estar 3 na marcação dele, ele vai pontuar. Ele fez só 2 pontos no jogo que ele disse, pô, a gente já tá perdendo de 25 pontos, já era, não vou nem tentar. E aí ele tentou, se eu não me engano, 6, 7 arremessos só nesse jogo e fez 2 pontos. E agora com o Jimmy Butler, o homem tá com a quase média de 30 pontos por jogo, com um aproveitamento de quase 50, 40, 90. Se não fosse o aproveitamento no field goal. O Curry evoluiu muito, muito, muito com o Jimmy Butler. Mas isso se dá só pelo Jimmy Butler? Isso se dá mais, na minha visão, pela injeção de ânimo que a troca do Jimmy Butler trouxe. Inclusive, em uma entrevista recente, o Curry, antes do Jimmy Butler, só falava, minha hora tá chegando, já é aposentadoria, não sei o quê. E aí, numa entrevista recente, o Stephen Curry falou, pô, só tenho 2 anos de contrato, mas eu queria estender isso aí. Ou seja, o homem já tá falando, antes que falava só de aposentadoria, o homem agora tá falando que quer jogar mais. Tá falando que quer bater 5 mil bolas de 3 na carreira, sendo que pra bater 5 mil ele precisa jogar mais ou menos umas 3 ou 4 temporadas, depois que bateu as 4 mil bolas de 3 agora. Então, a injeção de ânimo que o Jimmy Butler deu para o Golden State Warriors e principalmente para o Stephen Curry é visível, cara. Só efeito de comparação, as estatísticas do Curry antes do Jimmy Butler chegar era de 22,7 pontos por jogo. Cresceu para 28. Os rebotes 4,5, aí o rebote deu uma caída, porque agora tem muita gente para pegar rebote. A assistência se manteve no mesmo, mas o aproveitamento era de 43%, subiu para quase 50%. Desde a chegada do Jimmy Butler. É sempre um bom centralizador a gente analisar antes do Jimmy Butler e depois do Jimmy Butler, principalmente em relação a Stephen Curry. Cara, a diferença é notável. Muita gente fala, mas o Lakers é contender mais, o Denver é mais contender que o Warriors. Eu não vejo assim. Sinceramente, ter Jimmy Butler e Stephen Curry com Kuminga voltando para esses playoffs, eu não sei o que vai acontecer com o Golden State Warriors daqui pra frente nessa temporada. Pode ser que desencaixe tudo? Pode, mas eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que o Golden State Warriors vai vir muito forte para essa pós-temporada, independente se o Minnesota passar e eles forem pro play-in. Eu acho que o Golden State joga playoffs esse ano. Alguém chegar e olhar pro, Stephen Curry e Jimmy Butler do outro lado, irmão, vai dar uma canseira gigantesca. Outro cara que cresceu bastante foi Draymond Green. Ele mesmo já tinha dito que agora ele tá atacando mais o aro, tá sendo mais ofensivo. Antes, pra você ter ideia, antes do Jimmy Butler chegar, o Draymond Green tinha 8,4 pontos por jogo e tinha 5,5 assistências por jogo. E depois que o Jimmy Butler chegou, simplesmente o Draymond Green aumentou todas as suas médias de pontuação. Ele tá sendo um cara que tá atacando mais o aro, o Jimmy Butler tá puxando mais gente pro post para dar mais espaço pro Draymond Green atacar. Quando o Draymond Green não ataca, o Jimmy Butler faz esse papel de ataque. Então até os jogadores que estão jogando de ala, né, que por exemplo é o Draymond Green, até o Gary Payton, cara, toda vez que ele tá entrando, ele tá tendo muito espaço para arremessar de 3. O Gary Payton teve a maior pontuação da carreira num jogo atrás aí. O efeito do Jimmy Butler tá sendo tão grande que tá abrindo até espaços para outros jogadores se destacarem, como por exemplo o Gary Payton e o Draymond Green, que pontuou muito pouco, mas ultimamente vem pontuando bastante por causa do efeito Jimmy Butler. E agora falando do próprio Jimmy Butler, eu acho que ele é um cara que sente jogo pequeno e joga muito em jogo grande. Por exemplo, quando você vai ver um jogo contra o Portland Trail Blazers, contra o Utah Jazz, você vê o Jimmy Butler mais acanhado, você vê o Jimmy Butler mais, beleza, fica só passando bola e tal, não procura cesta. Mas, por exemplo, o jogo que o Jimmy Butler fez contra o Detroit Pistons foi um jogaço. O tempo todinho procurando a cesta, o tempo todinho fazendo playmaking absurdo, jogando físico, que ele até falou Tobias Harris over me, ele fez a provocação pro Tobias Harris. Foi um jogaço do Jimmy Butler contra o
Detroit Pistons. Então eu acho que, olhando no geral, Stephen Curry melhorou, Draymond Green melhorou, Gary Payton, os role players todos melhoraram, Quinton Post também tá jogando muito bem vindo do banco, e até mesmo quando era titular, que ele tá sendo titular em alguns jogos, com a ausência do Brandon Podzinski. Eu tenho certeza que o Kuminga vai melhorar muito, vai ter muito espaço para atacar a cesta com o Jimmy Butler. Então, cara, medo desse Golden State Warriors. Tenham medo. Se você torce pra ir pra Denver Nuggets, Lakers, até pro próprio Oklahoma City Thunder, tenha medo desse Golden State Warriors, porque os caras vêm pra fazer bagunça nesses playoffs. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo o quanto vocês estão vendo uma melhoria nesse Golden State Warriors depois de Jimmy Butler, porque os números falam por si só. 13 vitórias e 1 derrota? Comenta aqui embaixo e não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que tá tendo vídeo aqui praticamente todos os dias, fechou? Vou ficando por aqui, um grande abraço pra todo mundo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!